Olá novamente, pessoal. Continuando o nosso estudo sobre imputação ao pagamento, né? Que é aquela escolha quando o devedor tem duas dívidas com o mesmo credor e ele faz o pagamento de uma só, ele está pagando a primeira, está pagando a segunda, quem escolhe, certo? Isso se chama imputação ao pagamento. Nós até estudamos no finalzinho da aula passada que a escolha compete ao devedor. Se o devedor não fizer a escolha, passa para o credor. Se o credor também não fizer a escolha, a lei traz os critérios para a gente apontar, né? Daí vem imputação. Apontar qual dos pagamentos receberá a devida quitação. Então, pessoal, só complementando o estudo, outra videoaula rapidinho, requisitos da imputação ao pagamento. O que precisa ter para que a imputação ao pagamento aconteça? Primeiro, tem que ser entre as mesmas partes, lógico, né? Se eu tenho uma dívida com o João e outra com o Pedro, se eu entreguei o dinheiro para o Pedro, eu não tenho dúvida de qual dívida que eu estou querendo quitar, né? Então, tem que ser as mesmas partes, né? O artigo 352 do Código Civil fala: a pessoa obrigada a um só credor, então é uma pessoa para um credor. Então, primeiras partes, tem que ter mais de uma dívida, porque senão não teria dúvida, né? Então, mas eu tenho uma dívida com prestações. Aí não é o caso. Prestação a gente sempre paga da que venceu primeiro para a última, né? Aqui nós estamos falando de dívidas separadas, duas dívidas independentes. Então, está aí no artigo 352 por dois ou mais débitos, né? E da mesma natureza. Não tem jeito, né? Se eu tenho uma dívida que é uma obrigação de fazer, construir um muro, e outra obrigação de pagar R$ 200. Se eu entreguei R$ 200, está mais do que óbvio qual que é a dívida que eu quero quitar, né? Então, tem que ser dívidas da mesma natureza, que já estejam vencidas, né? Se tem dívida vencida, não tem sentido eu pagar uma dívida que vai vencer e deixar descoberto uma dívida vencida. Então, as duas dívidas têm que estar vencidas e tem que ter liquidez. Eu tenho que saber exatamente o valor, né, líquido de cada uma para que eu possa ter essa dúvida, né? A imputação ao pagamento. O valor deve ser suficiente, pessoal, isso é muito importante, né? Isso é uma regra de todo o direito das obrigações. O valor tem que ser suficiente para quitar pelo menos uma obrigação, né? Para que possa surgir dúvida, né? Então, por exemplo, se eu devo para o João uma dívida de 3 mil e outra de 5, se eu entreguei 4 mil reais, vai imputar na dívida inteira, né? E aí, a de 3 mil está quitada, a de 5 mil, vou abater os 1.000 e vou ficar devendo 400. Então, o valor deve ser suficiente para quitar a obrigação inteira. Até porque a gente sabe lá, graças ao artigo 314, né, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, e vai ter, porque eu estou falando de dinheiro aqui, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar em partes, se assim não se ajustou. Então, se eu ofereci o dinheiro, dá para quitar só uma das obrigações, aquela vai ser quitada, porque eu não poderia obrigar o credor a agir de outra forma. Tá bom? Então, isso está lá, e o artigo 353 reforça essa questão, né? Então, não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas e vencidas quer imputar o pagamento, se aceitar a quitação de uma delas, não terá direito a reclamar contra a imputação feita pelo credor aqui, tá certo? Isso aqui, pessoal, é importante. Eu vou até voltar no slide anterior. Opa, peraí, cadê? Aqui, ó. Até voltando no slide anterior aqui, o 320, é porque o credor precisa dar um recibo, né? E o recibo, pessoal, precisa designar qual dívida que está sendo paga, né? Daí, por isso que a imputação é tão importante, até para possibilitar a emissão da quitação pelo credor, né? Então, se o devedor aceitar a quitação de uma delas, não terá direito a reclamar contra a imputação feita pelo credor. Então, se o devedor, né, se ele tinha que fazer a escolha e não fez, se ele tinha que fazer a imputação e não fez, e aí o credor faz a imputação, ele não pode reclamar depois, né? Também seria muito enjoado se fizesse isso. Certinho? E detalhe, né? Essa questão, essa imputação, ela vai poder ser anulada. Então, se alguém entrar na justiça, pode anulá-la se tiver violência ou dolo. Pessoal, mais do que violência ou dolo, né?
Então, violência ou dolo anula os atos jurídicos de uma forma geral. Não é aqui só na nossa matéria. Mas todos os vícios de manifestação de vontade que são compatíveis com a figura da imputação do pagamento, elas são também aplicáveis, né? Então, violência e dolo, é lógico que vai anular a imputação ao pagamento. Olha, eu fiz essa escolha porque a pessoa estava me ameaçando, a pessoa me agrediu, a pessoa me enganou. Então, isso anula qualquer ato jurídico, certo? E também a figura da imputação ao pagamento. Sim? Então, esses são os requisitos que nós temos para explicar para vocês nessa aula rapidinho. Grande abraço, pessoal!